diz respeito apenas ao interesse do delator, do colaborador, nós passamos a permitir que ele autorizasse, o Ministério Público passou a escrever essas coisas, a divulgação prévia, violando a lei. Mas isto não é um direito renunciável por ele. É óbvio que não, porque isso atinge o delatado. Mas nós passamos a permitir. Por que isso tem relevância? Porque é assim que se faz este modelo de envolvimento da mídia no contexto geral. Como que se faz? Divulgando os vídeos, divulgando a delação. Esse é o bel talante do Ministério Público. E nós estamos chancelando isto. Notórios abusos, violação clara da lei. Não se pode mais deixar que isso transite. É preciso dizer, chega, basta, já erramos demais. Já erramos demais em relação a isto. Então, me parece, isto é claro, é transparente. Ninguém tem dúvida em relação a isto. Qual é o jogo? Pega-se o vídeo e joga-se no Jornal Nacional. E empodera-se o procurador. E nós vamos chancelar esse tipo de patifaria? E vamos referendar isso? E somos tolos? As pessoas podem desprezar em relação a gente. Podem desprezar tudo. Podem não nos respeitar. Mas não vilipendiem a nossa inteligência. Nós estamos dando curso a um projeto autoritário e totalitário. É isso que nós estamos permitindo. Seja por covardia, seja por medo, seja por não percepção, nós estamos permitindo isso. Combate ao crime, sim, sem cometimento de crime. Isto é fundamental. É fundamental. Agora passo às questões que estão colocadas. Eu vejo também hoje com muita preocupação, e aqui vou fazer considerações, essa formalização do habeas corpus. Nós levantamos preocupação já lá atrás, ministro Celso, sobre a súmula 691. Sempre dissemos, se houver teratologia, haverá solução. Porque a proposta que nós tínhamos discutido no plenário era de revogação da súmula 691. Mas vão se engendrando, então, escalas. E isso, muitas vezes, serve para nós como um argumento para não enfrentar a questão naquele momento. É até compreensível, sobretudo, como disse o ministro Lewandowski, quando os fatos não estão muito claros. Mas é evidente que a súmula 691 também serve de valha-couto de covardes. Ela serve para fugir de questões que são realmente relevantes. E por isso que nós temos enfrentado a súmula 691 e superado a súmula 691. Como também temos superado, mas aqui e acolá tem essas variações, a questão da prejudicialidade do habeas corpus, quando impugnado liminar sobrevém a decisão. Por quê? Porque a interpretação que mais se adensa e mais se ajusta, claro, ao habeas corpus, de tanta tradição nesta casa, é de lhe dar eficácia, é de lhe emprestar, de lhe conferir densidade, não de tornar um instrumento formal, como o grupo de Curitiba tentou fazer nas 10 medidas, que acabava com o habeas corpus. Nem o AI-5 tinha conseguido fazer o que eles estavam propondo. Simplesmente não se consideraria mais liminar em habeas corpus, a não ser em determinados casos que Curitiba permitia. Pelo menos foram honestos porque escreveram. O pior é esse direito que está se escrevendo a partir de acordos. Mas, então, são questões muito sérias estas. Agora, a questão do habeas corpus de ofício. Também aqui não pode ter formalização. E já o disse bem, ministro Lewandowski. Se nós nos deparamos com uma questão que se coloca, com todas as vênias, pouco importa se veio per saltum, veio numa reclamação,
Cansamos de conceder. Aqui vem uma reclamação, nós não conhecemos, mas concedemos a ordem de ofício, porque é disso que se cuida. É da natureza desta ação, que é uma ação realmente singular. Se há uma ação cujo ethos se confunde com o desta casa, o destino desta casa é o habeas corpus. Isso que fez a história deste tribunal. Quando eu vejo as invencionices que se fazem em torno do habeas corpus para o seu não conhecimento, eu fico vermelho de raiva e amarelo de vergonha. Porque, de fato, há esse quadro. Veja, se nos deparamos com uma dada situação, evidentemente que temos que fazer esse exame. E aí me parece que não há como deixar de fazê-lo. Não há como deixar de fazê-lo. O habeas corpus de ofício, já o leu o ministro Lewandowski, já leu o dispositivo, de fato, basta que nós tenhamos conhecimento, seja pela via que for, e podemos, então, conceder. Porque se nós formalizarmos isto, nós vamos chegar a um ponto de dizer, tem até razão, mas volte lá ao primeiro grau e comece toda a sua via crucis. Mas nós estamos falando, sequer estamos falando de réu, nós estamos falando de um investigado preso. 2 meses. E eu falo com tranquilidade sobre esse tema, porque, como todos sabem, eu fui o primeiro ministro do Supremo que me meti nessas masmorras todas, combatendo os abusos das prisões provisórias, os abusos das execuções de penas antecipadas. Na minha gestão, na presidência do CNJ, nós libertamos 22 mil pessoas que estavam presas indevidamente. Porque é com essa autoridade moral que eu digo, porque senão vem o discurso, está interessado no réu de destaque ou no réu rico. Não. Falo com a autoridade de gente que se interessou pelo réu pobre, pelo investigado pobre. Gente que estava aí nessas masmorras e que não tinha nenhum encaminhamento, sem defensor, e que nós colocamos, portanto, isto à luz de tudo. Portanto, falo com a tranquilidade de quem realmente se preocupa, porque eu sei também que no Brasil isso se tornou exótico. Ninguém fala de direitos humanos de preso. Nós nos tornamos tão exóticos que nós, ministro Fachin, liberamos na turma recentemente o aborto na primeira turma, para quem tivesse até 3 ou 4 meses de gravidez, não sei. E proibimos no plenário a vaquejada. É esse o direito que nós estamos produzindo. É esse o direito que nós estamos produzindo. Uma coisa realmente exótica. Viola-se a reserva do plenário, nega-se. Por quê? Porque nós temos aqui uma composição que vai produzir algo simbólico. E se aproveita de maneira covarde para decidir no plenário, no colegiado, na primeira turma. E se faz, agora vamos autorizar o aborto. Depois vai lá no plenário e diz que a vaquejada é um ataque à humanidade. Realmente, a gente está produzindo coisas muito estranhas nesses tempos. Mas vamos à questão colocada. Já se falou aqui das idiosincrasias desse processo. Devo dizer que me impressionou, deveras, as sustentações feitas pelo professor Badaró, pelo professor Rafael Carneiro. Elas me impressionaram bastante. Mas no memorial trazido, o doutor Rafael e o ministro Gilson Dipp trazem uma lista, um quadro de inconsistência em relação aos depoimentos dos delatores, mostrando
como este caso, na medida em que o tempo passa, ao invés de se tornar mais claro, vai se tornando mais obscuro. Em relação a esse fato envolvendo o advogado e o procurador, diz aqui no memorial, depoimento de Joeres em 27 de abril, que o advogado teria dito que iria dar 50 mil por mês para Ângelo a título de ajuda de custo para ajudar no caso. Depoimento dos delatores após a prisão. Depoimento de Joeres em 21 de junho. Não sabe dizer se é verdade que o Willer pagava ajuda de custo para Ângelo. Interessante isso. E nós estamos aqui num embate para dizer, bom, está preso, fica preso. Agora o depoimento do advogado, o representante jurídico do grupo, que até 19 de abril os contatos diminuíram muito com o advogado Tomás, mas que perguntou